Olá, você que nos acompanha aqui pelo Facebook PT na Câmara. Nós estamos dando sequência a uma série de programas que nós estamos fazendo com a bancada do PT na Câmara, da bancada feminina, que é a maior do Congresso. E nesse mês de março, que é o mês da visibilidade da luta das mulheres, nós estamos aqui hoje com duas convidadas muito especiais, com a professora Rosa Neide e com a deputada Margarida Salomão. A deputada Margarida Salomão dispensa comentários. Ela já está no terceiro mandato aqui na casa, já presidiu a Comissão de Desenvolvimento Urbano, é autora da PEC da Inovação Tecnológica, então é conhecida já do parlamento e de você que sempre nos acompanha e nos prestigia aqui no programa. A professora Rosa Neide é o primeiro mandato, está chegando, mas está chegando com uma bagagem enorme. A deputada Rosa Neide foi professora do ensino fundamental, do ensino médio, foi secretária de educação estadual, secretária de educação municipal, presidiu o Conselho Nacional de Secretários da Educação, atuou como consultora do MEC, então está totalmente preparada para a luta que o Congresso impõe. Bem-vinda, deputada Rosa Neide, bem-vinda, Margarida Salomão. A gente vai começar falando de educação, porque educação, vocês já viram, é um marco na vida das nossas duas convidadas. Deputada Margarida, coloca para a gente as principais dificuldades hoje nesse governo totalmente retrógrado e totalmente conservador. Como é que está a situação da educação hoje, as dificuldades? Olha, as dificuldades já vêm de algum tempo, porque talvez a maior de todas elas seja a Emenda Constitucional 95, que na prática liquidou o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, que foi construído pela sociedade brasileira, com uma forte participação dos movimentos, dos profissionais da educação. E aí, com a Emenda Constitucional 95, tudo que nós imaginávamos que seria reservarmos para a educação os recursos do pré-sal, isso ficou dramaticamente comprometido. Então essa é uma dificuldade que já vem do governo Temer e chega nesse governo Bolsonaro. Nesse governo Bolsonaro, quais são as novidades? Bom, temos um Ministério de Educação que, pelo que parece, será um desastre. Desde o titular do Ministério, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que pelas suas manifestações públicas recentes, apresenta-se como um troglodita, como uma pessoa completamente sem condições de dirigir a educação brasileira, até pelas ofensas que faz ao povo brasileiro, à sociedade brasileira. Montou uma equipe que só por milagre pode enfrentar a pauta da educação. Numa área crítica, que é a de formação de professores, nós temos uma pessoa totalmente inexperiente, que tem como bagagem, você estava falando agora mesmo da bagagem da Rosa Neide, essa moça tem como bagagem um TCC, no qual ela tratou do exótico tema da educação domiciliar. Então, ideologicamente, nós temos um agravante. No caso do governo Temer, você tinha um ministério muito conservador, muito atrasado do ponto de vista das necessidades de educação, inclusive do legado, né, do PT. Né, Rosa? Agora, nesse momento, nós temos uma coisa pior, porque pelos anúncios que são feitos, na verdade, a postura não é apenas não é apenas pouco democrática, ela é definitivamente antimoderna, reacionária, obscurantista, contra o debate intelectual. Então, por todas essas razões, um inimigo novo que nós temos que enfrentar e derrotar. Muito bem, deputada Margarida, é isso mesmo, tempos difíceis. E a gente gostaria de ouvir também a opinião da deputada Rosa Neide
dos desafios que teremos pela frente com esse governo, com esse ministro e por tudo que a gente já sabe que virá aí, que os professores terão que enfrentar, os alunos também terão que enfrentar, porque o retrocesso atinge não só a categoria, né, mas também o aluno e a família, né, e a família. Com certeza, Vânia, companheira Margarida, acho que a gente está num momento que está sendo chamado de novo, né? Mas eu acho que conservador é muito pouco para a gente denominar esse novo momento, né? É um momento realmente de muita dificuldade. Eu acho que a professora Margarida colocou muito bem, fez a contextualização, e eu vejo que o mais grave ainda é essa falta de perspectiva. O nosso profissional, o profissional da educação, os nossos colegas, tanto do ensino básico como do superior, que é a pessoa que consegue levar expectativa de vida, quem está com ele no dia a dia da escola, ele passa nesse momento a ficar sem norte, sem rumos, né? Nós temos, inclusive, além do ministro, que foi aqui descrito, né, que chama até brasileiro de ladrão, coloca a cara do Brasil fora do país de uma forma alarmante. Nós temos, por exemplo, o secretário lá das séries, que cuida da regulação, dizendo publicamente que as faculdades vão se autorregular, né? Então, no momento que o ensino superior privado no Brasil, qualquer instituição privada séria não concorda com isso, dizer que elas vão ser boteco de esquina e vão abrindo o curso que quiser e comercializando certificados de ensino superior e para toda a população. Então é um momento que nos traz muita preocupação, parece um momento que a gente está vivendo um filme de terror. A gente não tinha condições, não tem condições de viver a realidade que nós estamos vivendo. É uma coisa de assombrar como é que vai ser a educação do país no momento que nós estamos vivendo, com as pessoas que estão lá sem experiência, sem histórico, sem capacidade de fazer a gestão pública e a gestão dos recursos públicos, as iniciativas que historicamente foram construídas pelos educadores, sendo jogadas na lata do lixo. Quantos anos, quantas discussões, né, professora? É verdade. Quantos seminários, quantas conferências neste país, né? Quantas pessoas se deslocaram de norte a sul discutindo qual era a nossa educação, qual era a educação necessária. Claro que muito ainda temos que fazer, mas o que já tínhamos feito, o solo que tínhamos construído, a base que a gente podia olhar a educação a partir de onde a gente pisa, hoje está sendo toda destruída. E mais coisas, cada dia se aponta um caminho que não tem rumo, que não tem foco. E a educação brasileira, com todos os professores atônitos, sem saber qual é o nosso rumo. Então, acho que como parlamentares, que sempre estivemos na educação, eu estava falando antes da entrevista aqui para a Vânia, eu comecei aos 17 anos em sala de aula, né? E nesta construção não vamos nos acovardar. O que construímos é o nosso legado. E vamos discutir com todo o país como é que a gente preserva e dá continuidade àquilo que a educação brasileira construiu e fez até aqui. É muita luta, né, deputada Margarida? É muita luta, professora Rosaneide. Aqui no Congresso, nos movimentos sociais, nos movimentos educacionais, estudantis. E aí a gente vê, além de tudo isso que vocês já colocaram, retrocessos gritantes. A gente pensava, né, deputada Margarida, a senhora que estava aqui na legislatura passada, que estava, por exemplo, enterrado a mordaça que querem colocar nas escolas. E mal começou a legislatura, já foi desarquivado e também deputadas apresentando projetos ainda mais terríveis e com mais camisa de força do que era o projeto anterior. O que a senhora pode falar para a gente sobre essa lei da mordaça? Olha, nós temos, em primeiro lugar, que dizer que o nosso Congresso, este que foi eleito agora, que a Rosaneide está inaugurando, é, de fato, um jardim zoológico, com todo respeito aos bichos. Mas o fato é que nós tem uma deputada que fez uma declaração, eu estou absolutamente espantada, que ela disse que a educação brasileira é como uma mangueira cheia de furos. Pelos furos a água vai escapando e é isso que é a educação brasileira. Que a solução para a educação no Brasil não é gastar mais, porque gastar mais é jogar dinheiro fora. Isso mostra um despreparo tão gigantesco que eu, na verdade, me espanto, porque eu tenho uma certa reserva de falar sobre temas a respeito dos quais eu não sei nada.
E essas pessoas, parece que o superego delas tirou umas férias, ou sei lá, talvez nem tenha um superego, que elas se sintam à vontade para se pronunciar sobre qualquer coisa. Então, eu quero, inclusive, falar o seguinte, eu não achava que a lei da mordaça ia embora, não. E eu vou te falar por quê. Essa é uma tendência mundial. Você tem um movimento mundial de obscurantismo na Europa, nos Estados Unidos. Aqui você tem, em cada lugar, a cara do dragão pode ser diferente. O nosso dragão verde e amarelo. Mas, de todo modo, essa burrice, ela é uma burrice disseminada. É um fenômeno que está sendo até estudado. Outro dia eu estava lendo um artigo de uma psicóloga americana falando quanto menos a pessoa sabe, mais ela se anima a opinar. Então essa coisa, por exemplo, da chamada escola sem partido, é, do meu ponto de vista, a ignorância em estado puro. Primeiro, que eles falam sobre Paulo Freire com a segurança de quem nunca leu uma página de Paulo Freire. Porque se tivessem lido uma página, 2 páginas que fossem, eles teriam certeza que Paulo Freire é, antes de tudo, um inimigo de qualquer doutrinação. Paulo Freire é essencialmente um libertário, uma pessoa contra a opressão de qualquer natureza. Então, o que ele defendia é que a educação, para evoluir de uma forma positiva, que ela fosse contextualizada, que o saber do aluno fosse reconhecido e respeitado, que a sociedade participasse do processo de formação. Isso é Paulo Freire, o que o torna um dos autores mais estudados em todas as faculdades de educação do mundo. Dos 100 brasileiros mais citados do mundo, dos 100 autores mais citados do mundo, só tem um brasileiro, que é Paulo Freire. Então, a ignorância. E a ignorância, então, ela toma essa forma perversa, que é a chamada escola sem partido, pela qual as pessoas estão sendo animadas a denunciar os professores. É uma guerra a ser travada aqui e nas escolas. Porque é fundamental conversar com as famílias, com os pais, com a comunidade e com os alunos sobre o que é educação. É impossível você ter uma educação na qual o aluno não seja protagonista, o seu tempo e as suas condições sejam levadas em conta como um elemento pedagógico básico e que a condição, por excelência, da educação moderna, da escola nova, é a ciência. Então, atacar a ciência é simplesmente fazer apologia da burrice. Então, essa gente é perigosíssima, não é por conta de eles brandirem uma mordaça, é pelo fato deles serem profundamente anti-intelectualistas, obscurantistas, reacionários e opressivos. Deputada, é isso mesmo. E aí, agora a gente vai ouvir a opinião também da deputada professora Rosaneide, e colocando o ingrediente aí nessa dificuldade toda, a senhora que foi muito tempo de sala de aula, a dificuldade que os professores vão ter diante dessas novas ferramentas que eles estão colocando como nova, mas que são cada vez mais atrasadas. Queria que a senhora falasse também, além dessa escola sem partido, falasse também da militarização das escolas, que já começou a acontecer em alguns lugares, inclusive aqui em Brasília. Pois é, Vânia, acho que a contribuição aí da companheira Margarida, ela diz um pouco do que essas pessoas, né, que, acho, Margarida, nem na escola apenas devem ter ido lá como estudantes, né? Eu creio que não são pais de alunos, não tem vivência nenhuma, relação nenhuma com um professor ou com uma professora. Porque nas famílias, normalmente, tem alguém que é professor da escola pública, é professor ou da escola privada,
E aí é uma pessoa que pode ser entrevistada, essas pessoas podem conhecer melhor se elas são tão distantes da realidade da educação, né? Porque quando a gente ouve realmente, eu como professora, fico muito espantada. Quem é que está falando e do que está falando, né? Dá a impressão que não é desse planeta. De onde tiraram isso? De onde tiraram isso, né? Quando eu ouço a escola sem partido, eu queria saber de que partido as pessoas estão dizendo. Que parte é essa? Porque todas nós nunca defendemos uma escola de um pensamento único, de um partido político. Nunca defendemos isso. Nós temos mais de 2.200.000 professores no país, né? Lá no estado de Mato Grosso, por exemplo, durante a campanha eleitoral, uma professora reuniu as crianças e tirou foto com as crianças apontando armas, né? Essa era a referência do momento. Aquela professora entendeu que era uma boa referência as crianças apontarem arma. Não é por isso que eu vou julgar todas as professoras e professores que elas têm isso como formação, né? A gente conversou com essa professora, o Conselho Estadual de Educação conversou, a orientação foi feita da liberdade dela, da expressão do voto, mas não dos gestos, que a gente não quer criança com arma nesse país. Nós não estamos em guerra, né? E nós não queremos isso. Então, a educação, no local que ela estava, a orientou. Mas quando eu ouço a escola sem partido, que eu não sei do que partido estão falando, eu fico olhando que as pessoas que dizem, que propuseram isso, com certeza ela quer um país onde as crianças não tenham instrução, que o conhecimento seja banido, porque ela não quer, ela não respeita o professor, a professora. Qual foi o país que se desenvolveu no mundo onde as pessoas não respeitam os professores dos filhos? Então, aqui no Brasil, por exemplo, eu que venho de uma região de escola básica que recebe a grande maioria, não tem nada mais democrático no mundo do que a nossa escola pública, né? Porta aberta para todos, recebe a todos. A maioria das crianças da escola pública, a porta que ela tem para a vida é a porta da escola. Ela recebe lá um professor, uma professora que o acolhe, que o recebe para a vida. Quantos professores e professoras, além do seu lado profissional, ela é tão humana, tão humano, que ela conduziu uma criança ao hospital, que ela cuidou das questões básicas para que ela tivesse, além da instrução, ela tivesse condições de viver. E essas pessoas são agredidas aqui no plenário do Congresso Nacional, elas são agredidas. Então, que país está sendo nosso nesse momento onde os profissionais da educação são agredidos por parlamentares eleitos pela população? Então, nesse momento, a questão da militarização que você disse, alguns estados brasileiros, né? Isso vai tomando conta da população. As pessoas vão dizer, eu quero disciplina para os meus filhos. Então, primeira disciplina em casa, é o pai e a mãe, como é que a família orienta o filho. E a escola é o lugar da construção da liberdade mesmo, da liberdade de expressão, do aluno construir conhecimento, da socialização, das boas relações entre os pares que estão ali, do professor. E eu, assim, conheço muita gente da polícia, das Forças Armadas, que tem clareza do seu papel, que é o papel de cuidar da sociedade como um todo, da sua segurança. Agora, nós temos um papel que é o papel da escola, então nós estamos invertendo. Nós estamos colocando dentro da escola alguém para cuidar de uma disciplina que é da família, que é da sociedade, que é da escola. E o papel da escola, dentro do âmbito da escola, se tem professores com formação. Professores se dedicaram uma vida para estudar. Como é que a mente humana aprende? Como é que uma criança, um adolescente, ele está pronto para aprender? Então, é isso que o professor estudou a vida inteira. E aí é este professor, a ele negado o direito de se relacionar com seus estudantes, com seus alunos. Nós estamos invertendo. Então, quando o país inverte a sua lógica com as suas crianças, seus adolescentes e seus jovens, qual é a nossa expectativa de futuro? Como é que a gente está pensando hoje e na expectativa de ter um amanhã melhor que o que a gente tem agora? Então, nesse sentido, eu acho que nós aqui, Margarida, nós temos uma função pública. Nós vamos gastar toda a saliva que for possível. Nós vamos conversar com nossos educadores. Nós não vamos nos enfraquecer. Nós não vamos temer. E nós não vamos ter escola defender, escola de mordaça, escola de partido. Pode defender, mas nós vamos deixar claramente, a escola é parte da sociedade. A escola toma parte. O professor toma parte em todos os problemas sociais. Então, quando ele toma parte, porque ele faz parte, ele tem que ser respeitado pelo que faz. Então, os professores A ou B, partido A ou partido B, um ou outro, que fez alguma coisa que não está correta, nós temos legislação para isso.
Mas a sociedade como um todo, com certeza, respeita os nossos educadores, os profissionais da educação desse país são respeitados e vamos fazer toda uma luta para que assim continue. E as pessoas que não conhecem a escola, nunca entraram em uma escola para entender como é a relação de alunos e professores, vai ter que entender aqui. Se não entender por bem, vai ter que entender por força da lei, porque professor não pode ser agredido neste país. Muito bem, deputadas. Tem um assunto aí que está na cabeça e na preocupação de todos os brasileiros, que é a reforma da Previdência, que já está aqui no Legislativo. E é uma reforma que a gente sabe que está sendo vendida pelo esse governo como uma nova reforma e, na verdade, não é uma nova previdência. É uma previdência que vai retirar direitos e, muito especificamente, as maiores prejudicadas serão as mulheres, serão as professoras, vai afetar todos os trabalhadores, independente de sexo, independente de profissão. Então, eu gostaria que vocês fizessem também uma análise de como é que vocês estão enxergando essa proposta de reforma da Previdência. Essa não é uma proposta nova. Por isso não tem nada de nova Previdência. É a velha reforma. Disso é que nós devemos falar. Uma velha reforma que decorre de uma concepção de Estado e de sociedade segundo o qual todo gasto social é possível de ser cortado e deve ser reduzido. Quando se fala em Estado mínimo, é o Estado social que se reduz, porque o Estado pagador de juro, esse continua buscando superávites fiscais, pagando a dívida interna e transferindo renda da base da sociedade para o topo. Então, é disso que se trata. Então, a nossa Constituição, ela é muito avançada quando ela trata da seguridade. Não há indicações técnicas seguras de que a Previdência esteja quebrada, de que a Previdência esteja arrombada. Essa é a primeira coisa que é necessário nós conhecermos. Dados atuariais, que são os dados sobre a Previdência, que nos esclareçam a verdadeira situação. Porque, na verdade, o que nós temos é uma ameaça que é brandida como argumento. Essa que é, na verdade, a situação. Bom, isso dito, nós temos também que compreender que isso que está se propondo, e que hoje que o texto da reforma chegou à Câmara, então nós não sabemos ainda exatamente qual é a proposta mais concreta, mas aquilo que se anuncia é que você vai ter uma elevação da idade mínima para aposentar-se e ainda também um aumento do tempo mínimo de contribuição, a ponto de criar essa situação monstruosa que uma pessoa, para aposentar-se integralmente, ela precisaria trabalhar 40 anos. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Quem diz para vocês que no Brasil que nós trabalhamos menos do que nos outros países, essas pessoas são não apenas mentirosas, mas cruéis. O povo brasileiro é um povo que trabalha muito e ganha pouco. Então, os seus direitos previdenciários têm que ser preservados. Nós não podemos abraçar essa reforma, porque isso é uma forma de nós desconstruirmos a Constituição brasileira e desprestigiarmos as conquistas que a sociedade, ao longo dessa história recente, conseguiu acumular. Obrigada, deputada. Deputada Rosaneide, como é que a senhora está vendo essa reforma que vai tramitar aqui na casa? Muita preocupação. Vamos pegar o veio aqui da educação e vamos colocar isso bem na prática, né? O que está proposto, que foi apresentado, é que uma professora ou um professor, aí depende se homem ou mulher, aposentar-se aos 60 anos, né? E aí eu fico imaginando uma 62, professora... né? 60, hoje eles mudaram para professor 60, né? O trabalhador usa 62. Então, a professora aos 60 anos. Agora, vamos imaginar uma professora alfabetizadora, né? Se ela começou aos 20, ela aos 60, né? Ela já tem 40 anos de trabalho.
Ela, depois de 40 anos, ela ainda em sala de aula alfabetizando crianças. A gente sabe quais são as nossas crianças atualmente. Como é que é uma criança de 6 anos, quem tem seu filho em casa, né? Como é a cabecinha de uma criança de 6 anos? Correndo, pulando, com um iPhone na mão, com toda a tecnologia à sua disposição. E a professora aos 60 anos, não que ela está envelhecida e não contribui mais. Ela é capaz de fazer muitas coisas, mas fisicamente, depois de 40 anos de trabalho, né, de tudo que ela já fez emocionalmente, com toda a relação geracional, aí essa professora lá na sala de aula alfabetizando as crianças com a idade, com o tempo né, que ela nasceu e o tempo que as crianças estarão aos 5, 6 anos, e a professora com 60 lidando com essa criança de 5, 6, 7, 8 anos. A alfabetizadora vovó. É, a alfabetizadora vovó, né? De bengala na mão na sala de aula. Então, assim, quem nunca alfabetizou uma criança, quem nunca foi à escola como profissional, quem nunca levou cadernos de criança, o material da criança para casa, para olhar o que a criança produziu, como é que a criança está construindo o conhecimento, estudar um pouco mais para saber como é que a professora interfere na criança que está numa perspectiva de aprendizagem de leitura, né, que está na outra perspectiva, a professora que tem que ficar um outro período em casa fazendo atividades para que a criança possa acompanhar bem a sala de aula no outro dia, como é que ficará esta professora ou este professor? Então, assim, todo o processo apresentado como a chamada nova previdência tem que ser olhada pelos trabalhadores e trabalhadoras, que é totalmente retirada dos direitos, é totalmente desconstruir aquilo que os trabalhadores fizeram. E tem um agravante, Vânia, que eu acho que ninguém está olhando, o governo desconsidera completamente. Nós temos 12 milhões, mais de 12 milhões de desempregados no país. Nós temos uma perspectiva de desempregos mesmo, de funções que vão desaparecendo no mundo atual. E aí mais pessoas ficarão desempregadas, e aí eu vou aumentando o tempo das pessoas empregadas na ativa. Então eu não vou criando oportunidade para a juventude que está aí entrar no mercado de trabalho. E assim, e aí, além dos professores, todos os outros trabalhadores. Então nós vamos provocar tempo suficiente para essa discussão. Claro. Não vai ser fácil. Eles estão achando que vai entrar aqui, passar um trator e aprovar esse texto, nós, a oposição, e não só a oposição, todo parlamentar que tem clareza do seu papel vai discutir essa mensagem. E nós juntos, né, a gente sabe que o povo nunca ganhou nada que não fosse na luta, não fosse na organização. Está na hora de fazer um barulho nesse país. Está na hora de discutirmos o que está aí, para que a gente possa realmente saber que novidade é essa que a Previdência do Bolsonaro está propondo. É verdade, deputadas. Esse é um tema que voltaremos a falar dele muito. Precisamos esclarecer a população, precisamos esclarecer os trabalhadores do que de fato se trata essa proposta. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, como a gente está nessa série do 8 de março, do mês da mulher, eu gostaria que a deputada terminasse com uma mensagem para as mulheres e para as lutadoras desse país, nesse momento tão difícil. A mensagem é luta. Nós não temos outra alternativa. Nesse momento, tramitam na Câmara não só essa ameaça, que é a reforma da Previdência, que pega as mulheres direto, até porque desconhece as condições de trabalho das mulheres, desconhece a dupla jornada, a tripla jornada, desconhece o fato de que muitas mulheres são, professorado é quase que 80% feminino. 81%. Hein? 81% 81% é feminino. Então, quer dizer, as mulheres estão sendo aí chamadas para a luta. E nesse momento em que nós falamos, também tramita o chamado pacote Moro, que, a prosperar, ele aumenta a possibilidade de impunidade para os feminicídios. Nós estamos diante de nós com a situação de uma mulher que teve um encontro amoroso e foi brutalmente espancada por um rapaz que agora diz que ele não se lembra de nada, que ele foi tomado por um surto e que ele então agora ele não pode responder. O pacote Moro fala que se a pessoa tiver sido tomada por uma violenta emoção,
ou se ela tiver sido tomada de surpresa, ou enfim, se houver um outro fator aleatório, avaliável subjetivamente, o agressor pode sair impune. Num país em que o feminicídio é uma realidade cada vez mais assustadora, eu quero dizer a todos, a todas, porque o problema da violência contra a mulher não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade. É necessário que nós estejamos conscientes dessa situação para fazermos uma luta pela dignidade das mulheres, pela sua vida plena, pelos seus direitos e pela sua felicidade, porque afinal é disso que se trata quando a gente faz a política. A luta é grande, né, deputada Margarida Salomão? Mas o PT tem uma bancada combativa, resistente e vai estar na luta junto com vocês. Deputada Rosaneide, a mensagem da senhora e o que espera para a gente aí nos próximos dias e períodos? Eu acho que quando tem mais dificuldade, a gente tem mais disposição para a luta, né? Nós somos 51% da população do Brasil são mulheres. Então, além das 51% de mulheres, nós somos mães dos outros 49%, que são os homens que ficam aí. Então, se nós somos 51% e os outros 49% são nossos filhos, é que juntemos todas as nossas forças. Mês de março é um mês para lembrar do nosso papel fortemente, porque todos os dias do ano são dias das mulheres. Mas a gente tem que usar esse mês de março para chamar esses nossos filhos e filhas, né, para chamar atenção para a situação do Brasil, para mostrar a quanto chegamos, né, essa questão do feminicídio aqui. Eu que venho do estado de Mato Grosso, que é o segundo estado do Brasil com o maior número de feminicídio, e todos os dias morrem mulheres, Margarida, mulheres do campo, mulheres da cidade, fortemente as mulheres do campo, porque ela tem uma liderança forte, e quando a mulher desponta, quando a cabeça é erguida, é a primeira que é cortada. Então, assim, por ela ser mulher, ela morrer por ela ser mulher, ela ser atacada pela condição de mulher. Então, nesse sentido, eu acho que chegou esse mês de março, um mês difícil, um ano de 2019 muito difícil, um ano que a gente está sofrendo as consequências do voto do ano de 2018, mas que nos enche de esperança e de luta. Mulher não morre sem lutar. E nós não estamos aqui para colocar o nosso pescoço para ser cortado, não. Nós estamos aqui para enfrentar os problemas. Então, convido todas as companheiras para convidar os 49% dos seus filhos deste país para que a gente tome consciência do nosso papel e a gente seja realmente, como a companheira Margarida falou, mais feliz. Nós não viemos aqui para outra coisa, nós viemos aqui para ser feliz. E é por esta felicidade que nós juntamos as nossas forças para lutar. Muito obrigada, deputada professora Rosaneide, muito obrigada, deputada Margarida Obrigada Salomão. Estaremos aqui juntos aí na luta e levando as informações para vocês, para que juntos a gente possa realmente ter um país mais justo, mais democrático e mais solidário.